dia, Sr. Diretor. Quase a encerrar as atividades relativas ao projeto Homem Cristo, jornalista e cidadão que envolveu todas as turmas da escola, gostaríamos de lhe colocar algumas questões relativas à forma como perspectivou o desenvolvimento desse projeto. Como tem acompanhado e como vê o desenvolvimento do projeto Homem Cristo, jornalista e cidadão na nossa escola? Muito bem. Este projeto já estava equacionado há vários anos, não propriamente o projeto e a temática, que aproveito para, já o fiz, para felicitar pela escolha do tema, e sendo uma primeira vez que este projeto se concretizou na nossa escola, foi de facto um tema e uma escolha muito feliz. Portanto, este projeto corresponde efetivamente a uma tentativa de fazer projetos transversais, portanto, que atinjam e envolvam toda a comunidade educativa e todas as turmas, de preferência, e, portanto, a escolha desta temática, Homem Cristo, jornalista e cidadão, potenciou, de facto, a abordagem da figura histórica do Francisco Manuel Homem Cristo e potenciou também um trabalho colaborativo entre professores e alunos para que todos eles, no final, conseguissem não só produzir um resultado que será visível numa exposição final, que já percebi que será de grande qualidade e de grande envolvência, mas sobretudo para que os alunos da escola conheçam quais foram os feitos e os desígnios e as conquistas obtidas por Francisco Manuel Homem Cristo enquanto deputado em Lisboa. E, de facto, a nossa escola inclui-se numa dessas três grandes conquistas para a Aveiro de então. Portanto, a estação do Caminho de Ferro, a abertura da Boca da Barra e a construção de uma primeira escola secundária no país, num edifício construído de raiz. Portanto, era importante que os nossos alunos soubessem isso, era importante que o trabalhassem e, sabendo transmiti-lo à comunidade, o que vai ser possível. Era importante porque os valores da liberdade, da responsabilidade e da educação e dos direitos humanos estão presentes e estão prementes hoje em dia, são valores defendidos por Francisco Manuel Homem Cristo, juntamente com José Estevão, e que hoje se mantêm mais do que nunca atuais, e, portanto, importava serem revisitados e interiorizados pelos nossos alunos. E depois porque, em termos do projeto, isto permitiu também um conjunto de atividades paralelas, desde a literacia, à ciência, às fake news e às questões da imprensa e da forma de transmitir a imprensa, aos valores da democracia, e, portanto, permitiu isso mesmo através de um conjunto de colaborações com entidades externas, sejam jornalistas, conferencistas, cientistas, e, portanto, isso foi muito importante e foi um pontapé de saída que seguramente não mais acabará. Portanto, em todos os anos subsequentes teremos seguramente um tema e um projeto tão transversal quanto este e, portanto, que vai permitir aprofundar o conhecimento que os alunos têm sobre a escola, sobre a comunidade educativa e sobre as perspectivas históricas e sociais que estão na base e na construção desta escola. A importância tem a figura de Homem Cristo para a identidade da escola e dos alunos? Há muito quem discuta o nome da escola e o nome do patrono, porque entendiam, por várias razões, que ela se deveria chamar José Estevão. Não é? O facto é que esse nome já estava tomado e, portanto, só pela nossa localização geográfica não era razão suficiente para que assim fosse, e, por outro lado, porque a figura do Homem Cristo, tão importante quanto a de José Estevão, estava sempre esquecida ou na sombra. E, portanto, pareceu-nos na ocasião que trazer para o nome do patrono alguém que pugnou pela transformação da educação e pelo valor da educação na vida da nossa juventude era muito importante. E, como disse anteriormente, os valores defendidos por Francisco Manuel Homem Cristo, a forma como ele foi interventivo na sociedade, a forma como foi um lutador, a forma como utilizou a escrita como uma arma de reivindicação, foi para nós muito importante e, portanto, como eu costumo dizer, é o nosso expoente máximo e o nosso ponta de lança para prosseguirmos na prossecução destes valores que marcam a escola.
Que impacto acredita que este projeto pode ter no desenvolvimento de competências dos alunos, como o pensamento crítico ou até a comunicação? Pois, parece-me que mais do que a recolha de factos e o seu tratamento, esse foi de facto e será de facto o grande mérito deste projeto. Colocar os alunos a pesquisar por si, colocar os alunos a analisar os valores e as práticas que estão subjacentes, colocar os alunos a contactar com um meio de comunicação escrita que hoje está tão ameaçado em face do endeusamento do digital e, portanto, como a escola pugna no seu projeto educativo por um equilíbrio entre o digital e a escrita e a leitura e o papel e o lápis e a borracha como instrumentos fundamentais de aprendizagem, penso que foi uma mais-valia muito importante, até porque no final, os alunos têm que construir instrumentos de comunicação, que é tão só, do meu ponto de vista, um dos fatores que rapidamente a escola tem que colocar nas suas tarefas, que é não basta conhecermos, não basta sabermos se não o soubermos comunicar. E, portanto, esta vertente da comunicação nós temos que trabalhá-la e creio que trabalhamos de uma forma muito boa essa vertente da comunicação a partir de documentos históricos, da análise crítica dos documentos, da interiorização das ideias e da sua transformação de forma comunicacional perceptível e objetiva e clara. Qual é que foram as dificuldades na implementação do projeto? Como disse anteriormente, este ano é a primeira vez que pensámos num projeto desta abrangência, porque também foi a primeira vez que encontramos um conjunto de fatores e de circunstâncias que ajudaram a isso. Em primeiro lugar, uma equipa da Biblioteca Escolar muito empenhada nas tarefas e interiorizando muito aquilo que é a minha ideia enquanto diretor de valorização da escrita, das bibliotecas e da leitura. Portanto, em primeiro lugar, isto foi uma circunstância que finalmente se pôde concretizar e eu pude constituir uma equipa, designar uma equipa de trabalho nas bibliotecas que tem esse gosto acrescido. Em segundo lugar, porque encontramos um parceiro externo, através da Universidade de Aveiro, portanto, este processo do Homem Cristo, Cidadão e Jornalista está muito associado ao projeto Polariscope da Universidade de Aveiro, portanto, que deu um conjunto de instrumentos, nomeadamente tempo de pesquisa, tempo de preparação e até instrumentos de natureza multimédia que a escola por si só não conseguiria abranger, sendo que também foi um elemento muito importante ter vindo para o projeto porque, em termos externos, confere outra visibilidade e outra capacidade de divulgação que nós não teríamos sozinhos. O constrangimento é aquele que está inerente a tudo o que se faz pela primeira vez. Não é? Portanto, está feito, está bem feito. Vamos em breve, no próximo dia 3 de junho, fazer o ponto da situação, portanto, perceber onde é que podemos melhorar, como é que podemos melhorar, sendo que, efetivamente, o constrangimento principal foi o de ter surgido tardiamente, já o ano letivo estava em franco desenvolvimento. E, portanto, esse foi o constrangimento, porque obrigou a um trabalho extra, colidiu muitas vezes com atividades letivas, não foi fácil de colocar os diretores de turma e os docentes a abraçar este projeto, porque consideraram sempre que era uma sobrecarga de trabalho, mas felizmente esse sentimento alterou-se completamente em face do resultado final. E, portanto, o que teremos que aprender e melhorar sobretudo é, de facto, fazer o projeto mais atempadamente e mais pensado atempadamente para que não sobrecarregue nem angustie aqueles professores que estão muito dependentes da sala de aula e que ainda não perceberam ou que tardam em perceber que, a par com a sala de aula e as aprendizagens formais, há um conjunto de aprendizagens que também se conquistam noutros espaços e por outras vias e que são igualmente uns fatores de aprendizagem muito importantes. Porque, como se costuma dizer, e eu partilho dessa ideia, se a escola fosse apenas e só uma transmissora de conhecimentos, se calhar não era preciso vir à escola, porque a informação hoje num telemóvel ou através da inteligência artificial ou num equipamento digital é 10 vezes maior do que aquela que qualquer docente ou qualquer ser humano pode conter dentro de si.
Portanto, o papel da escola terá que ser outro, não o de transmissor de aprendizagens e de conteúdos, mas sim o de fator equilibrador entre o formal e o não formal para que essas aprendizagens se tornem significativas e acompanhem os alunos para a vida. Então vê possibilidade para crescimento e continuidade deste projeto num futuro próximo? Seguramente. Essa é a intenção e esse é o desígnio. Portanto, todos os anos haverá um projeto transversal sobre outros temas e sobre outras problemáticas que vão afetando a humanidade e a sociedade atuais e, portanto, seguramente que é para continuar dentro desta perspectiva de ser temporalmente alargado ao longo de todo o ano e não apenas concentrado no segundo semestre, como foi este ano. Ok, muito obrigado pela entrevista. Nada. Eu é que agradeço.